Olá, semioticistas. Hoje nós trataremos dos percursos modais do sujeito da enunciação. Então, nós vamos voltar um pequeno momento, um pouquinho instante, à questão da veridicção, da qual tratamos em vídeos anteriores, mais especificamente no capítulo 7 do livro do professor Denis Bertrand. Então, essa modalidade da veridicção, ela inscreve-se como um componente no interior do vasto campo das modalidades que regem as relações complexas entre os sujeitos e os objetos de conhecimento. Então, da presença à ausência, da assunção ao apagamento, o sujeito do saber modula suas atitudes. E tais variações são particularmente manifestadas no discurso científico, em que a debreagem actancial inicial permite, como escreveu Greimas, abre aspas, camuflagem do sujeito da enunciação, fecha aspas. A identificação ilusória dos participantes da comunicação científica, o enunciador e o destinatário, abre aspas, diz Greimas, explica o aparecimento primeiro de um nós, subsumindo as duas instâncias da comunicação, que passa facilmente a um si, exprimindo qualquer sujeito de discurso para culminar no desaparecimento do sujeito com os é verdade, é preciso, etc. Fecha aspas. Então, essa operação que garante a transmissibilidade generalizada do discurso científico realiza-se segundo um percurso modal que mobiliza e entrecruza as modalidades veredictórias, também as modalidades epistêmicas e as modalidades aléticas. A questão do saber, encarada em suas relações predicativas, reencontra, assim, esses três conjuntos modais, por meio dos quais ela se regula. Então, as modalidades aléticas, de início, articulam o necessário, ou seja, o dever ser, e o contingente, e o dever não ser. Também o impossível, o não dever ser, e o possível, que é o não dever não ser. Então, elas estão centradas exclusivamente nas condições de existência do objeto e no enunciado das relações entre as coisas, independentemente de qualquer sujeito, e válidas para todos. Então, essas modalidades aléticas designam a objetivação do saber. As modalidades epistêmicas, em seguida, elas exprimem a relação que o sujeito cognitivo mantém com o seu objeto de conhecimento sob a forma do juízo que faz a respeito dele, e também a força de seu engajamento no enunciado. Então, ele o julga certo, ou seja, seria a modalidade do crer ser, ou improvável, do crer não ser, do provável, do não crer não ser, ou do incerto, do não crer ser. Tais modalidades, elas marcam os modos de assunção do saber pelo objeto. Finalmente, nós temos as modalidades veredictórias, que referem-se ao saber compartilhado ou não, ou seja, as relações entre os sujeitos a respeito dos objetos que estão no seu horizonte de conhecimento comum. Elas inscrevem o saber em uma relação intersubjetiva, contratual ou polêmica. Então, nós vemos assim que da alética à epistêmica e da epistêmica à veredictória é um verdadeiro percurso
que se delineia. Ou seja, vamos ver, o do discurso científico consiste em apagar a veridicção para afirmar o alético, que é o único que fundamenta a verdade nas coisas em si, impondo-as como necessidade, como evidência ou como produto de um cálculo. A ciência, tornando-se sujeito, parece fazer-se por si mesma. Mas trata-se, na verdade, de uma estratégia persuasiva que convida a reconhecer, ao contrário, a preeminência dos julgamentos epistêmicos sobre os julgamentos aléticos. E, mais amplamente, o enquadramento deles pelas estratégias e motivações da veredicção. A análise do discurso mostra que, no processo da produção ou da sua produção, a introdução do plano das modalidades veredictórias precederia, logicamente, a dos objetos semióticos que constituem seu objeto. Essas modalidades, com suas tensões ideológicas que o discurso científico tenta neutralizar, coroam, pois, o edifício. Então, essa breve discussão das modalidades, ela mostra a importância da composição modal do actante e a mudança de perspectiva de que foi objeto. Ou seja, ele era definido de início, inspirado nas dramatis persona de próprio, de fora para dentro e, portanto, como um pré-construto cultural. Ele, de ora em diante, é definido a partir do interior como termo resultante, precário e flutuante, de um arranjo modal. Essa abordagem modifica consideravelmente o método de análise narrativa, permitindo seguir mais de perto a história do actante e seus aspectos principais. É o que tentaremos fazer agora, a partir dos próximos vídeos, examinando concretamente aqueles poucos percursos narrativos mais significativos anunciados no preâmbulo desse capítulo ou nos vídeos anteriores.